Olá, queridos! Estamos no dia 6 de janeiro de 2022 e mais uma vez estamos aqui compartilhando a palavra do Eterno, o nosso Deus. Como de costume, eu gosto de citar o livro de Telerrim, onde está escrito que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os seus caminhos. Também gosto de citar muito o livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Então, cada vídeo gravado, a nossa proposta é compartilhar a palavra de Deus, a palavra do Eterno, as Escrituras Sagradas. E nós estamos aí em um propósito de entendermos e estudarmos a vida do Abraão, a vida do Avraham, desde a sua juventude até o chamado que está relatado no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1, quando o Eterno o chama e diz: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. No vídeo de hoje, nós vamos entender um pouco as lutas, as adversidades, os testes que Abraão passou na sua juventude antes de chegar aos 75 anos de idade e assim o Eterno o chamar para cumprir a sua grande missão. Queridos, a Torá nos informa, no livro de Josué, capítulo 24, versículo 2, que os pais de Abraão eram idólatras. Está escrito em Josué, capítulo 24, versículo 2. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Eterno, Deus de Israel, além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. A informação que nós temos aqui pelo livro de Josué, capítulo 24, verso de número 2, é que os pais do Abraão eram idólatras. E nos conta o Midrash que Terá, de fato, praticava a idolatria, ao ponto do Terá ter uma loja onde se vendia imagens de pau, de pedra e de barro. E nos relata o Midrash que certo dia o Terá, ele precisou fazer uma viagem. Então o Terá chama o Avraham, ele chama o Abraão e diz para ele: olha, Avraham, eu vou precisar fazer uma viagem, então toma conta da minha loja. Administre a minha loja de ídolos, porque eu, teu pai, o Terá, vou precisar fazer uma viagem. E nos relata o Midrash, nos estudos, que o Abraão fazia de tudo para que as pessoas não comprassem aquelas imagens de pau, de pedra e de barro. E o Terá, antes de sair para a viagem, deu a seguinte instrução em relação às vendas dos ídolos para o Avraham: quanto maior for o ídolo, Abraão, você cobra mais caro. Então, Terá parte e deixa a loja na mão de Abraão, e lembrando que o Abraão, ele servia um único Deus. O Abraão, ele não adorava imagens de pau, de pedra e de barro, e mesmo assim o Terá, ele confia no filho e coloca a loja na mão dele. E nos conta o Midrash que os clientes começaram a chegar ali na loja de Terá para comprar alguns ídolos. E o Abraão, nesse contexto, Abraão sabia que aquelas imagens de pau, de pedra e de barro não tinha nenhum poder e nenhum valor. Então o grande erro do Terá, como um empreendedor, foi ter colocado essa loja na mão de Abraão, que era adorador somente de um Deus, um único Deus, somente um, conforme está escrito lá em Devarim, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, ouve, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad.
E o Abraão adorava somente um Deus. Então nos conta o Midrash que chega na loja um homem muito importante, um homem de bela aparência, e ele chega ali na sala, na loja, com a ideia de comprar um grande Deus. E com toda arrogância, o Abraão pergunta para ele, Senhor, qual é a sua idade? Então o homem responde, olha, eu tenho 50 anos de idade. E esse senhor iria comprar um Deus muito grande. E o Abraão pergunta a idade dele, eu tenho 50 anos. E aí o Abraão, num tom irônico, nos relata o Midrash, ele pergunta a esse homem de 50 anos, mas o senhor tem 50 anos de idade. Esse Deus que você quer comprar tem um dia de vida, porque o meu pai fez esse Deus ontem. Você acha que esse Deus vai proteger a sua vida? Um Deus de um dia? E nos relata o Midrash que a loja de Terá acaba entrando num processo de falência. Aquele senhor, ele sai da loja e, com toda certeza, ele não compra aquela imagem e ele vai embora. E nos conta o Midrash que logo em seguida chega uma senhora desesperada na loja e o Abraão, como um bom vendedor, atende essa senhora. E essa senhora, ela relata a Abraão, Abraão, entraram em casa essa noite e roubaram o meu Deus, e roubaram o meu ídolo, roubaram a minha imagem. E eu preciso comprar um Deus urgente. E a Abraão responde, mas o seu Deus não conseguiu proteger a sua casa? O seu Deus não conseguiu se proteger a si mesmo? Você acha que comprando esse Deus aqui, de pau, de pedra, de barro, ele vai conseguir proteger a sua casa, a sua vida? E a história, o resultado, nós já sabemos. A mulher desistiu da compra. E nos conta o Midrash, então, que a gente percebe que o grande erro do Terá como empreendedor foi colocar a loja dele aos cuidados de Abraão. Porque Abraão, ele era um moço que tinha uma conexão muito forte com Hashem, uma conexão muito forte com Deus e ele descobriu muito cedo que a idolatria era uma grande besteira. Então é muito simples nós lermos lá o livro de Gênesis, capítulo 12, verso 1, e nós enxergamos o Eterno chamando Abraão para a missão. Mas parece que é tão fácil, Deus chama Abraão, o Abraão responde, tá bom, Hashem, eu vou abandonar a minha parentela, vou abandonar a minha terra e vou cumprir a minha missão. Mas na verdade não é bem assim. Existe um contexto histórico por trás, existem relatos por trás, existem estudos bíblicos por trás que nos traz clareza ao ponto de nós entendermos o porquê Abraão falou sim para o Eterno, ali em Gênesis 12:1. A história, os Midrash, os sábios, nos relatam que o Abraão, ele tinha muita conexão com Hashem. E voltando para a loja, uma outra mulher chega na loja com um pacote de farinha e começa a dar de comer a todos os deuses. Então o Abraão, ele pega um machado, ele fica muito nervoso e quebra todos os ídolos na loja. Ele quebra todos os ídolos, mas não quebra o maior ídolo da loja, o mais caro de todos. O Abraão não quebra. Então Abraão pega um machado enorme e coloca na mão desse grande ídolo. E de repente, o Terá chega e fica assustado, toda a loja quebrada, todos os ídolos quebrados. E o Terá pergunta a Abraão, Abraão, eu vejo que você não foi um bom empreendedor. Além de não vender nada, olha o estrago que está a loja. E o Abraão olha para seu pai Terá e diz, pai, sabe o que aconteceu? Teve briga aqui na loja. Chegou uma senhora aqui e ela começou a dar de comer aos ídolos. E começou a ter briga por causa de comida. Então,
esse ídolo grandão aí que está segurando o machado bateu em todos os ídolos, quebrou todos eles. E aí o Terá olha para o Abraão e diz para ele: ô Abraão, numa linguagem paulista nossa, ô Abraão, você acha que eu sou bobo, rapaz? Você acha que esses deuses de pau, de pedra e de barro, que não falam, que não ouvem, que não andam, teriam capacidade de quebrar todos esses outros deuses? Você acha que eu vou acreditar nessa historinha que esse ídolo maior pegou o machado e saiu andando aqui na loja e quebrou todo mundo? Você acha que eu vou acreditar nessa historinha? Porque esses deuses, eles não se movimentam. Então, justamente nessa hora, o Abraão disse para Terá: pai, reflita um pouco então. Por que você serve esses deuses de pau, de pedra e de barro? Esses deuses, como o Senhor disse, não fala, não ouve, não anda, não se movimentam. Como o Senhor continua servindo eles? Devemos servir, pai, disse Abraão a Terá, o Deus vivo, o Deus que fala, o Deus que se manifesta, o Deus criador dos céus e da terra. Por esse pequeno relato da juventude de Abraão, o que eu quero dizer para você? Que o Abraão, ele tinha vida espiritual com Deus. Ele adorava somente a Deus, ele conectava-se com o Eterno, ele conversava com o Eterno, ele lia as Escrituras, ele tinha vida com o Eterno. E o que Deus quer de nós? Que nós mantemos a nossa integridade a Ele. O que Deus quer de nós? Que nós observemos a Sua Palavra. Se você nunca teve a experiência de ler a Bíblia, comece a ler a partir do livro de Gênesis a Palavra de Deus. Comece a ler as histórias da Bíblia. Você vai conhecer um Deus poderoso. E esse Deus, ele é um só. Esse Deus, quando o homem clama a Ele, Ele responde. Esse Deus, Ele perdoa quando nós pecamos contra Ele. E nós aprendemos aqui, por esse pequeno relato da juventude de Abraão, a fidelidade, a conexão, a intimidade que o Abraão, ainda jovem, teve com o Eterno. Como está a sua conexão com Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? Qual foi a última vez que você orou? Qual foi a última vez que você leu a Bíblia? Qual foi a última vez que você fez uma boa ação? A nossa vida é tão corrida que nós temos tempo para a nossa vida profissional, temos tempo para a nossa vida social, temos tempo para a nossa vida profissional, para o nosso lazer, temos tantos afazeres, mas esquecemos o principal, que é a conexão com o Eterno, que é a conexão com Deus. E nós vamos ainda desenvolver essa história de Abraão. Eu contei hoje aqui um pedacinho da juventude de Abraão, para te mostrar que ele tinha uma vida com Deus, ele tinha uma conexão com Deus. Que Deus te abençoe nesse dia, 6 de fevereiro de 2022, e fale com Deus, estude a palavra dele, porque com toda certeza Deus, ele tem uma missão para a sua vida. Que o Eterno, o nosso Deus, te abençoe, o Deus de Israel.